Deixamos de ser um povo que não era povo, passamos a ser povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, e agora nós somos chamados, irmãos, de embaixadores. 2 Coríntios 5,10, se eu não estiver enganado, 5,8, alguma coisa assim. Somos embaixadores, somos eclésia, somos anunciadores, e é o nosso papel agora, e não apenas papel, mas privilégio, ir a todos os lugares, fazendo o quê? Representando um reino espiritual, dizendo que aquele que haveria de vir, ele já veio, e ele veio, e veio em carne, e ele proporcionou a salvação. Mas o mais belo de tudo isso é que ele voltará para nos buscar em breve, e nós vamos eternamente morar com ele. Glória a Deus. Que mensagem maravilhosa. Eu tenho corrido as nações levando essa mensagem. É muito mais simples do que esse sistema inventou de ser. É coaching, é automotivação, é não sei o que, é psicologia. Não estou falando mal dos psicólogos, nós temos irmãos psicólogos conosco, pastores, gente séria, mas irmãos, em primeiro lugar vem a Bíblia, a palavra de Deus. Glória a Deus. A psicologia pode te ajudar a corrigir algumas rotas da sua vida. Tem gente que tem desvio de comportamento e às vezes precisa corrigir algumas coisas. Gente que dorme muito tarde e acorda cedo, gente que não dorme, tem como corrigir. Isso é psicologia, diferente da psiquiatria. Não vou entrar no mérito, mas o ponto é, irmãos, no púlpito tem que ter Bíblia. Aleluia. A igreja precisa pregar a palavra. Aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus por isso. Sendo assim, então, essa é a mensagem que nós temos que levar, temos levado. Mas parte da igreja não quer levar essa mensagem. Que mensagem é essa? Paulo diz em Tessalonicenses, Paulo diz em Efésios, o mistério. Ele usa o mistério oculto, mas agora que deve ser conhecido, deve ser revelado. Ele diz que esse tempo é um tempo específico da dispensação da graça. O que significa? Agora, irmãos, não é só a pecinha interior que está dentro de cada um que vai testificar, não é só a criação que vai testificar, mas agora o Senhor levantou atalaias, homens, mulheres de Deus que vão testificar. Por isso que Jesus disse: ser-me-eis minhas testemunhas. Porque agora você não apenas tem essa pecinha dentro de você, você não apenas entende o que Ele fez, mas agora você experimenta dessa vida, dessa graça, e as nações da terra precisam escutar isso. Só que esse tempo vai acabar, e está próximo. O pastor José disse uma frase que assustou muita gente. Ele disse: a porta da graça está fechando. Muita gente não entendeu isso. O que significa, irmãos? Vem aí tribulação, vem aí juízo de Deus, vem aí um tempo de dores, vem um tempo de angústia, o tempo da angústia de Jacó, tempo de escuridão, de trevas vem, mas ainda não chegou. Então agora é o nosso papel anunciar a todo povo, tribo, língua e nação. Aleluia. Dentro desse passo que eu permiti você deixar eu ir, eu quero que você vá para Apocalipse. Eu poderia ler outros textos, eu estou pensando, como uma pinça, só estou pegando alguns pontos, fragmentos de uma ideia, para eu tentar expressar. Eu ainda não cheguei no texto principal, mas eu prometo para você que até 11h30 eu já terminei, se Jesus deixar. Mas eu termino, até 11h30. Olha o que diz Apocalipse capítulo 14, verso 6. Apocalipse 14, ele nos fala já sobre a fase final da tribulação. Aqui as trombetas estão tocando, os selos já foram abertos, e agora vai se ouvir algumas vozes,
E existe uma primeira voz durante a tribulação que vai se ouvir. Presta muita atenção. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho, tendo o quê? Gente, está aberto aí? Tendo um evangelho eterno. Presta atenção. Você pode me chamar de qualquer coisa, mas eu estou sendo bíblico. O termo evangelho eterno não é teologia do século 21. Não é porque a gente não entende que não é bíblico. Não é porque a gente não entende, está escrito. Ele tem um evangelho eterno. Quando que isso está acontecendo? Está acontecendo durante a tribulação, na fase final. Para ficar claro, depois que os 144 mil pregaram o Evangelho, a ação final do amor de Deus vai ser enviar os anjos dele nas cavernas, nas montanhas, nos outeiros, nas vilas, nos mares, nas ilhas. Sabe o que é isso? O Evangelho é a maior prova do amor de Deus. Glória a Deus. Presta atenção no tamanho do amor de Deus. Ele colocou dentro de você uma bombinha. Ele colocou uma mina. Pisou, explode. Irmão, se separar um pouquinho, ficar no final da tarde ali quieto, dentro de casa, e começar a pensar na eternidade, o Espírito Santo fala com você. Sim ou não? Sim. O Evangelho é eterno. Daí ele faz todas as coisas no seu devido tempo, a criação, e te dá mais uma prova do amor dele, do poder dele, da soberania dele, da divindade dele. E agora mais uma vez ele diz: eu te amo, eu quero te salvar, eu existo, eu estou aqui, eu quero você comigo. Daí ele levanta agora um povo que vai testemunhar desse amor e dessa graça, correndo e dizendo: olha, Deus existe, Deus é real, Ele está aqui. Eu não tenho tempo de falar, mas eu vou citar. Ele vai levantar 144 mil que vão pregar o Evangelho do Reino durante a tribulação. Esses serão como 144 mil Paulos, serão judeus, tem a tribo deles. Não é o número de salvos, gente, pelo amor de Deus. Vai ter muito mais de 144 mil pessoas no céu. É só ler Apocalipse 7. Uma multidão incontável. Se é incontável, é muito mais do que 144 mil. De onde? De todo povo, toda língua, toda tribo e toda nação. Existem 7 mil línguas no mundo. Então, meu irmão, se tem gente de todas as partes, de todas as línguas, de todas as vilas, é muito mais de 144 mil. Glória a Deus. Amém. Amém. Faz sentido isso para você? Então, durante a tribulação, ele vai levantar 144 mil Paulos, Pedros, Barnabés. Tá? Eu estou usando imagens, não serão eles. Serão pessoas com o mesmo caráter, na mesma unção. Eles vão dizer na porta dos templos de Zeus, de quem for, ele vai dizer: não tem ouro, não tem prata, camarada, mas eu quero dizer para você: levanta e anda. Vai levantar e vai andar. No período de mais densas trevas, Deus está reservando esses 144 mil. Mas se não bastasse, quinto ponto do Evangelho eterno, ele vai levantar os anjos, que vão passar voando. Isso já no finalzinho. Você quer ver a mensagem? Tem mensagem, tem tema, o Evangelho eterno. Está aqui. Para pregar aos que estão sobre a terra, e cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, ó a mensagem do Evangelho eterno: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Olha lá: adorai aquele que, Eclesiastes 3:11, os próprios anjos, o sobrenatural, a
pessoas vão ver esses anjos, vão ouvir essa voz, e elas vão ser indesculpáveis por rejeitar os atributos invisíveis de Deus manifestos sobre a terra. Aleluia! Sabe o que isso significa? Deus tem pressa em salvar o pecador. Aleluia! E eu digo para você, Deus não errou, e Ele fez a parte dele, quando Ele colocou a semente dentro de você. Diga amém. Amém. Deus não errou, quando Ele criou todas as coisas, para ser um reflexo da glória dEle, e nós vamos adorá-lo com toda a nossa força. Deus não errou, quando Ele levantou você como igreja, para testemunhar nas nações da terra. Deus não pode ter errado. Faz sentido isso para você? Glória a Deus. Faz sentido isso para você? Glória a Deus. Então agora, eu entendo que vocês vão entender o sentimento. E agora eu posso ler o texto principal. Eu disse para vocês que eu ia construir demorado, mas eu vou concluir rápido. Abre comigo, por favor, livro de Atos, capítulo 10. Ainda que, presta atenção nisso, os anjos abertamente vão pregar o Evangelho eterno para todo mundo ouvir, e muitos vão comer a língua, vão dizer: amaldiçoado seja o Criador. Enquanto muitos, mesmo vendo o anjo, vão rejeitar, alguns, só de ver sinais pequenos, vão se converter a Cristo hoje. Deus. O que nós vamos ver aqui na casa de Cornélio é o Evangelho eterno. Olha o que diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte italiana, quer dizer, gentil. Morava em Cesareia, era romano, não tinha nada a ver com a história, mas Jesus queria salvar aquele homem. Salmo 67 diz: todos os povos te louvem. E talvez você diga: não, mas Deus tem um trato com os judeus. Tem, mas nos dias de Elias, ele levou o profeta dos profetas à casa de uma viúva gentílica, para operar milagre na casa de uma viúva gentílica, serepta. Deus ama as nações. Não tem nada mais, pastor Davi Thomas, do que Deus ama, do que as nações da terra. Ele mandou, o profeta dos profetas na casa de uma viúva gentílica. Não, pastor, mas isso é uma exceção. Não, ele curou Naamã também. E para piorar, ele ainda disse para os fariseus, falou: deixa eu lembrar vocês, Elias foi na casa da viúva, vocês estão se achando a última bolacha, eu só estou aqui para honrar uma palavra do meu Pai, porque Ele disse que por meio de vocês seriam benditas todas as nações da terra. Deus ama as nações. Piedoso, era gentil, mas tinha um coração bom. Quer dizer, como a gente diz, estava facinho, estava aberto, estava querendo. A sementinha de Eclesiastes estava no coração dele, e alguém, por alguma razão, jogou água, ou ele mesmo jogou água dentro dessa sementinha. Talvez ele estava em casa, sentado ali na sua grande casa, e olhando para o céu e disse: tem que existir um Deus, tem que existir um Criador, tem que existir um Senhor. Esse politeísmo romano tem que ter alguma coisa errada. Essa maldição hinduísta dentro do romanismo tem que ter alguma coisa errada. E aí o próprio Deus viu essa semente nascendo e resolveu responder de uma outra maneira. Olha o que ele diz: piedoso com toda a sua casa, fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona, um anjo de Deus que se aproximou e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuídos de Apocalipse capítulo 14, verso 6. Qual que é a mensagem? Temei a
Deus, o anjo agora, presta atenção. O normal hoje é a igreja fazer o papel dela, mas Deus não vai errar. Ele vai usar, se preciso, a criação, os anjos. Deus, Ele sabe. E aqui, irmãos, o anjo fala com Cornélio. Diz: Cornélio, Cornélio. O coração dele se enche de temor. E agora nós temos uma conexão do espiritual, nós temos uma conexão do sobrenatural com a casa de Cornélio. Agora olha o que diz: possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Aí o que ele vai fazer? Vamos ganhar tempo. Ele vai enviar imediatamente os mensageiros para encontrar na casa de Simão, o famoso pregador, ganhador de multidões, mais de 8.000 almas, 3.000 no começo, 5.000 depois. Ele foi chamar o conferencista internacional de Israel para simplesmente bater o pênalti. Nós estamos assim. Se não tiver uma agenda, a gente não vai. Se não tiver convite, a gente não vai. Sabe por que os pastores não vão para as nações? Porque lá não tem oferta. Sabe por que a gente não vai para as nações? Porque lá a gente não vai ser recebido com um tapinho nas costas, talvez com um tapa na cara. Sabe por que a gente não vai para as nações? Porque a gente quer toalhinha branca, de preferência escrito o nosso nome. Sabe por que a gente não vai para as nações? Porque ao invés de receber, a gente tem que dar. Mas eu tenho experimentado, irmãos, nas nações, milagres, salvações, curas. Eu quero dizer para cada um de vocês: existem muitos Cornélios por aí. Existem muitos que estão no caminho errado, na direção errada, mas eles estão clamando para que nós, no tempo oportuno, possamos vir, passar na casa deles, bater na porta. E não é só lá, não, tem gente nessa cidade que é um Cornélio também. Mas se a pessoa não vir para a igreja e entrar no nosso sistema, a gente não cumpre o ID. Há irmãos que estabeleceram como teologia que quem passa da porta para dentro agora é salvo. Isso não acontece aqui no sul, só lá para São Paulo, Centro-Oeste. Quer dizer, quem foi atraído e entrou dentro da igreja, esse é salvo para sempre. O objetivo de Deus é que nenhum se perca. O objetivo de Deus é que a gente fique procurando a dracma até encontrá-la. O objetivo de Deus é, se for necessário, deixar 99 que estão bem aqui, para a gente ser pastor de verdade e ir até as montanhas mais longínquas atrás de um dos 90 dos 100. E aí o verso 8: no dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, ao fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas quando lhe preparava comida, sobreveio um êxtase, e viu o céu aberto, dizendo, ou descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado pelas pontas, e contendo a sorte de quadrúpedes, répteis e da terra e aves do céu, e ouvindo uma voz que dizia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou. Repete comigo: replicou. Você pode dizer mais uma vez? Replicou. Isso é estratégia de quem está falando. Eu quero que você guarde essa palavra. Replicou. Volta comigo: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. A segunda vez a voz falou: ao Deus que purificou, não considere comum. Sucedeu que isso por quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Logo que aquele objeto foi recolhido, olha o verso 17:
enquanto Pedro estava, diga comigo, perplexo sobre o que seria o significado da visão. Olha para mim, eu já vou resumir para a gente ganhar tempo. Enquanto Deus falou com o ímpio, gentil, imediatamente ele temeu. Deus agora estava falando com a sua igreja, e a igreja estava dizendo não para aquilo que Deus estava falando. Eu não vou entrar em comer carne de porco, eu não vou entrar, não é nada disso. Vamos tirar para fora tudo que é espinho e vamos ficar com um conceito. Qual que é o conceito? Deus mandou fazer e ele teve ousadia de dizer para Deus que ele não faria. É por isso que os pastores não fazem missões, porque Deus está falando para fazer e eles estão dizendo não. Misericórdia. A gente é capaz de replicar, pedi para você guardar essa palavra. A gente é capaz de replicar, a gente é capaz de contestar, a gente é capaz de ficar querendo entender o que Jesus mandou a gente fazer, ao invés da gente fazer. Sabe por que a igreja, irmãos, de um modo geral, pastor Sérgio, está descendo ladeira abaixo? Porque agora a gente tem muito teólogo, a gente tem muito professor, mas a gente tem pouco servo, a gente tem pouca gente disposta a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. É verdade. Nós estamos com uma igreja cheia de intérprete. Não, vamos estudar a raiz da palavra id, porque a palavra id, ela tem as suas 15 variáveis, e elas podem significar isso. Não, ele mandou você ir. É simples assim. Ele mandou você impor as mãos sobre os enfermos e orar, e o resto é com ele, e a palavra diz que eles vão ser curados. Amém. Aleluia. Aleluia. Pedro busca significado, não entende e nega Deus, nega fazer a vontade de Deus. O fim, você sabe o final dessa história. Ele vai parar na casa de Cornélio, chega na casa de Cornélio, cheio de teologia, e o que acontece? O Espírito Santo fecha a história e diz: eu vou batizar todo mundo, para você acabar com esse discurso, porque na verdade eles temeram a Deus, eles creram quando eu falei, e você está aqui só por obrigação. Deixa eu dizer uma coisa para você: com vontade ou sem vontade, vai para as nações. O ideal é você ir por amor, porque você vai chegar lá e vai ter galardão. Mas se você for por obrigação, mesmo assim Deus vai fazer. Agora é nosso privilégio. No começo eu pedi para você repetir comigo a palavra galardão. Deus tem recompensa para você. Vou concluir agora. Eu estava no Egito pouco tempo atrás. Eu não sei se você já foi no Egito sem fazer turismo. Se você já foi no Egito dos irmãos da igreja perseguida no Egito. Talvez você pense o seguinte: não, pastor, o Egito é um país turístico, eu já passei por lá, andei de camelo, não tem nada difícil. Tem. 85% da população egípcia, ela é muçulmana. 85% da população egípcia é muçulmana. Se não bastasse isso, ainda hoje cristãos estão sendo presos e forçados a desistirem da conversão do Evangelho. Eu tenho provas incontestáveis. Tenho pessoas que eu amo que estão lá. Tenho pessoas no Egito hoje que me inspiram. Eu tenho irmãos lá. Se você ainda isso não é suficiente para você, eu vou te dar o terceiro argumento. O Egito é considerado pelo Islã como a cabeça do Islã. O coração e os pulmões é a Arábia Saudita. E os Emirados Árabes patrocinam, que batem. Quem põe dinheiro é os Emirados Árabes, Dubai, Bahrein, Catar, Arábia Saudita. Tá? E você vai olhar, todos esses países estão acima de 95% de muçulmanos.
com exceção agora de Dubai, que está 75%, porque tem muito estrangeiro trabalhando nas empresas aéreas, caiu um pouco a quantidade de muçulmanos. Contudo, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero dar para você um testemunho real de que mesmo na cabeça do Islã, o Evangelho eterno está funcionando. Glória a Deus. Jesus está soprando na casa do Islã. O vento do Espírito está entrando pelos cômodos do Islã. As pessoas estão se convertendo, pastor. Eu tive com os irmãos, talvez alguns conheçam, um pastor egípcio. Deus tem levantado ele com muita ousadia, o pastor Samé Maurício. Ele hoje é um amigo meu. Irmãos, uma nação 85% islamizada. Deus levantou esse homem lá agora, pastor Davi, e ele está com uma igreja de 11.000 muçulmanos convertidos. Glória a Deus. Não, você não ouviu, eu vou dizer de novo. Se você não der glória, você não é nem crente. Irmãos, eu não estou falando da Sé não, em São Paulo. Eu não estou falando do centro de Goiânia, não. Eu não estou falando de igreja no centro de... Não. Eu estou falando na cabeça do Islã. Eles estão tendo lá agora um tumor do Evangelho. E o Islã vai morrer. Amém. Nós somos como um câncer para o Islã, sabe? E, meu irmão, 11.000 pessoas. Glória a Deus. Jovens estão se convertendo, estão fazendo campeonato de futebol, estão fazendo evangelismo. E desculpa a palavra, eu não sei se aqui é pesado, mas sabe, o negócio está apertando. E eles não pararam. Glória a Deus. Eu estive lá com eles agora, eu tive que ser escoltado com um guarda com 2 metralhadoras israelenses, uma de cada lado, porque nós estávamos num grupo, e aí os terroristas sabem que a gente está em grupo, e aí é claro que é uma ótima alvo, né? Você imagina, se eu estou sozinho, ninguém sabe quem eu sou, mas se eu estou com um grupo maior, todo mundo sabe quem eu sou. E aí eles explodem ainda no Egito, ainda tem atentado. Mas nós andamos por esses lugares, andamos pelas igrejas, e, irmãos, eu quero contar 2 testemunhos. O primeiro é que dos irmãos convertidos do Egito, que tem um testemunho forte, que vieram dos grupos extremistas terroristas, alguns foram selecionados sem ninguém saber, mas 2 dos que foram selecionados para estar testemunhando para nós foram presos mesmo sem ninguém saber. Sabe o que significa? Polícia Federal envolvida, telefone grampeado, e os nossos irmãos foram presos quando nós estávamos lá. 2 dias depois, um foi liberto para a glória do nome de Jesus e não negou Jesus, e o outro só foi liberto depois que nós viemos embora. Eles não estão matando à torta e à direita, mas eles torturam, eles ameaçam, e graças a Deus os nossos irmãos estão permanecendo fiéis. Glória a Deus. Desses irmãos, desse bolo todo aí de irmãos, uma família muito rica lá no Egito. O marido era um dos principais líderes do Islã lá no Egito. Aquele tipo de gente intocável, inacessível. Uma bela noite, na sua grande mansão lá no Egito, eles estavam dormindo, e a mulher dele foi acordada por um homem. Sabe como é que era o nome do homem que acordou ela lá de madrugada, dentro da mansão? Jesus Cristo. Todo vestido de branco, chamou ela e começou a conversar com ela. E disse para ela muitas coisas, e disse para ela o seguinte: eu vou te ensinar a sabedoria que não está em nenhum livro, e eu vou te dar as respostas para as perguntas que o Islã não pode responder. E ela ficou fascinada, porque por horas ele falava. Acordou de manhã, ela estava com muito medo de contar para o marido, porque aquela era uma família pilar da cabeça do Islã no mundo.
E ela disse: eu vou falar porque ele é meu marido. E ela disse: olha, essa noite eu fui acordada, não sei se em sonho, se em visão, um homem chamado Jesus me chamou e disse para mim que ia me falar das coisas mais sábias do mundo e ia responder as perguntas que o Islã não pode responder. Ele começou a zombar dela e disse: quem é esse Jesus? Quem é esse homem? Faz o seguinte, debochando dela, me conta logo quais são essas respostas que o Islã não tem. Me conta quais são essas respostas que não estão escritas em lugar nenhum. Me conta que sabedoria é essa. A mulher disse: tá bom, eu vou dizer para você o que ele me disse. E ela começou a falar, e ele começou a chorar, porque ela começou a falar do Evangelho eterno. Ela começou a falar das coisas que o Islã não pode responder. E aquele homem começou a chorar, e ele se converteu ouvindo o que Jesus disse para a mulher dele. Dá glória a Deus, irmão. Mas a história não para por aí. Eles pegaram um avião e foram para os Estados Unidos fazer um exame. Família rica, lembra que eu disse que era uma família rica? Foram para os Estados Unidos fazer um tratamento. Quando chegou nos Estados Unidos, 2 dos filhos estavam fazendo faculdade. E porque eles tinham muito dinheiro e queriam que os filhos se tornassem influentes no mundo árabe, mandaram os filhos para os Estados Unidos para fazer a faculdade nos Estados Unidos. E o pai e a mãe, agora seguidores de Jesus, nascidos de novo, estavam perguntando um para o outro: vamos contar o nosso segredo para os nossos filhos ou vamos esconder isso? Aí eles entraram num consentimento: vamos contar o segredo, nós precisamos falar desse mistério oculto para os nossos filhos. E eles reuniram, trancaram as portas, fecharam a janela, sentaram em família e começaram a falar o que tinha acontecido. Quando eles começaram a testemunhar, os filhos começaram a chorar, só que eles começaram a dar glória a Deus, e dar glória a Deus, e dar glória a Deus. E o pai e a mãe, sem entender, perguntou: por que vocês estão dando glória a Deus? Porque há meses atrás nós estávamos na faculdade e alguém nos chamou para a cela, e nós fomos para uma cela, e nessa cela alguém falou de Jesus, e nós aceitamos Jesus, e eles falaram para nós: se nós orássemos, Deus ia salvar a nossa vida. Ele não errou. Ele não errou. Glória a Deus. Se preciso usar o testemunho do Evangelho eterno, a semente ele vai usar. Se preciso usar a criação, ele vai usar. Amém. Se preciso, e ele necessita usar você como igreja para levar as pessoas para uma célula, para falar de Jesus, ele vai usar. Se você decidir orar, Jesus vai começar a aparecer para pessoas lá, e essas pessoas não vão resistir ao testemunho do Evangelho eterno. Pode ser um anjo, como na casa de Cornélio, pode ser o próprio Jesus, mas essa obra não vai parar. Se coloca de pé em nome de Jesus, se coloca de pé. Eu queria que nesse momento você fizesse uma oração, para que a palavra de Deus possa chegar nesses lugares mais distantes. Aí onde você está, se você pode, levanta uma intercessão por uma nação, levanta a sua voz. Eu queria que você orasse: Senhor, Senhor, ouve o nosso rogo nessa manhã. Deus, nós estamos entendendo a sua palavra, nós estamos entendendo o teu querer, nós não queremos ficar parados, nós não queremos ser neutros, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A nossa oração, Senhor, é pela igreja, a nossa oração é pela igreja, a nossa oração é pelos pastores, Senhor, que estão tentando entender o que Jesus mandou fazer, ao invés de fazer. Deus, a igreja, Senhor, que tem dito não para a chamada missionária, ó Deus eterno, então vem e nos ajuda a concluir essa tarefa. Desperta, Senhor, os Pedros, desperta os Paulos, desperta os Timóteos, desperta os Lucas, desperta, Senhor, as mulheres, desperta as Priscilas, desperta, Senhor, os valentes e as valentes para esse tempo, Pai. Esse é o nosso rogo. E assim, Senhor, como o Senhor apareceu na casa daquela irmã e daquele irmão,
Assim como o Senhor tem aparecido para muitos muçulmanos, assim como o Senhor tem salvado as meninas do tráfico humano, Deus, nós oramos pelo Tibete, Deus, que hoje é cercado pela Índia, nós oramos pelo Afeganistão, Senhor. Glória a Deus. Nós oramos pelo Afeganistão, Senhor. Aleluia. Deus, pessoas estão sendo mortas ali no Afeganistão. Oramos pela Coreia do Norte. Glória a Deus. Ah, Senhor, mas nós oramos também pelo Amazonas, o nosso Amazonas. Sim, Deus. Os ribeirinhos, cada afluente dos 25 mil quilômetros, Senhor, de extensão dos rios nessa floresta, Senhor. Nós oramos pela salvação de Porto Alegre e da grande Porto Alegre. Nós oramos pela salvação da nossa família, dos nossos entes mais próximos. E nós dizemos, Senhor, eis-nos aqui. Glória a Deus. Eis-nos aqui. Em nome de Jesus. Se você entendeu essa palavra, feche os seus olhos. Aleluia. E se você realmente quer, eu queria que ninguém abrisse os olhos. Se você realmente quer se envolver, que não seja com a ICM, que seja com a Miaf, que está aqui nessa manhã também, que seja com a Jocum, que seja com a Portas Abertas, que seja com a EIME, com a OGC, que seja com o clamor da meia-noite, que seja com o que for. Mas se você quer se comprometer com a obra missionária, levanta a sua mão. Glória a Deus. Não sou eu, mas é Ele que está vendo a sua mão levantada. Ele vai gerar o recurso. Aleluia. Ele vai gerar as pessoas. Senhor, olha para cada mão levantada. Aleluia. Glória a O Deus. Senhor está marcando o seu coração nessa manhã. Ah, sim, Senhor, marca para sempre, em nome de Jesus. Pode baixar as suas mãos. Eu quero agradecer a oportunidade, o privilégio, tanto dos irmãos do conselho, quanto dos pastores que me receberam e recebem comigo também toda a ICM. Eu quero dizer para os irmãos que nós temos agora o encontro profético, dia 12 de abril. Ainda dá tempo de você ir, é gratuito, não tem inscrição, não tem valor. Serão 8.000 pessoas reunidas debaixo de uma tenda, de todas as partes do Brasil e do mundo, missionários da Ásia, da África juntos, em um clamor. O tema desse ano é as 10 virgens e o grito da meia-noite. Então, se você puder, vai de carro, vai de ônibus. Uma vez nós conhecemos um irmão que foi de bicicleta, de São Paulo para Goiânia, de bicicleta, só porque ele não queria ficar de fora. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu era jovem, o encontro profético tem 26 anos. Quando eu era bem jovem, eu fui no encontro profético e eu não conhecia muito o pastor José. Eu conheci mais o pastor José em 99 e eu passei a ser discípulo dele em 2009. Eu entrei debaixo do discipulado. Foram 10 anos conhecendo e agora são quantos anos? 13 anos. Mais ou menos 13 anos servindo integralmente como discípulo, de manhã, de tarde, de noite com ele. Então, no começo de tudo isso, eu não contei isso para ninguém, vou contar aqui. Quando eu era mais jovem, eu queria muito ir para o encontro profético, eu só tinha o dinheiro da passagem. E eu fui para o encontro profético, irmãos, eu dormi embaixo de uma pia. Eu fiquei sem comer. Teve um dos dias lá que alguém me deu uma comida, eu fui comer. Depois eu tinha mais um dinheirinho, almocei. Mas eu não falei para ninguém precisava saber. E hoje, irmãos, para agora, em nome de Jesus, eu estou à frente dessa obra. Talvez Deus se lembrou do dia que eu dormi embaixo daquela pia. Talvez foi isso, talvez não. Mas eu quero dizer, aquele dia, naquela pia, nunca mais a minha vida foi a mesma. Quem ministrou foi o Cirilo, ninguém conhecia o Cirilo. Ele ainda ia lançar a canção Poderoso Deus, você lembra? Eu estava dormindo embaixo da pia, mas quando o Cirilo passou isso no som, ele cantou assim, ó:
ao que está sentado. Eu falei, eu estou no lugar certo, na hora certa. Essa é a minha posição. Então, não perca as oportunidades que Deus te dá. Se você puder ir no encontro profético, vá. Se você puder ir no encontro de pastores e apóstolos, vá. Mas não deixe de fazer aquilo que você pode. Pastor Davi Thomas, eu agradeço. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Eu quero só que não sente por um minutinho. Quero falar de uma pequena agenda. Nós temos os livros ali, mas também quero convidar vocês nessa manhã. O pastor João está aqui.